Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Bom dia, nós estamos começando o programa Mercado e Desenvolvimento. Hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial, tenho uma admiração imensa por ela. Ela é professora de metodologia e produtividade, é psicóloga, a Marta Oliveira Bucorne. A Marta Oliveira Bucorne é palestrante, já realizou palestras em várias empresas, tanto a nível nacional como internacional, é formada em psicologia e é especialista em mindfulness. Ela possui certificação internacional de instrutor master, que é pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, reconhecido. Eu estou com a Marta Oliveira. Tudo bem, Marta? Bom dia, que honra, que prazer, que satisfação conversar com você. Jurani, muito obrigada. Eu estou super feliz de participar, estar aqui com você, com todos que estão nos assistindo. Marta, mindfulness é uma ciência? Sim, a gente pode considerar que mindfulness é uma ciência, uma vez, né, no sentido de a ciência vir explorando bastante esse campo. Hoje existem inúmeros estudos a respeito. O volume maior é concentrado fora do Brasil, mas hoje o Brasil também vem investindo energia no estudo de mindfulness. Marta, existe alguma diferença entre uma prática e a outra, como por exemplo, yoga? Tem diferença. Elas são práticas, que levam para o mesmo fim, vamos se dizer, mas são diferentes. São práticas milenares aí que trazem juntas o propósito da qualidade de vida, da atenção para o momento presente, da consciência da respiração, do corpo, do movimento. Mindfulness também trabalha o movimento, mas não é o ponto central, diferente do yoga. Então é até interessante essa pergunta. Eu não posso falar com tanta propriedade do yoga, uma vez que eu não aprofundei o meu estudo, mas a premissa dos dois são muito parecidas, né, com essa ideia do prestar atenção no momento presente. Apesar de mindfulness abordar, não é um enfoque, mas a yoga ou o yoga acaba focando muito nesse conceito de mindfulness, de estar presente no que quer que se esteja fazendo. Mindfulness é uma ciência que começou quando, Marta? Essa é uma ótima pergunta, porque quando a gente pensa na prática da meditação, é milenar. Então, desde os Vedas, nas cavernas, já se tinha alguns insumos a respeito dessas práticas, né? Essencialmente, muito tempo lá atrás, quando o pessoal precisava caçar, eles precisavam de uma concentração extra. Então, era muito comum eles focarem na chama do fogo, que era o que eles tinham enquanto recurso. E aí, quando eles percebiam essa qualidade de presença no próprio corpo, na atenção com a chama do fogo, eles percebiam uma melhor execução da própria caça. Né? E muitos materiais foram desenvolvidos ao longo do tempo a respeito, até que a gente chega em Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn é um médico que tratava de dor crônica. Ele, na verdade, ele fazia pesquisas no sentido, né, na direção de dor crônica. E ele pegava casos que ninguém conseguia explicar o motivo, a razão ou a solução. E ao testar práticas de mindfulness, técnicas de meditação com essas pessoas, percebeu-se que essas pessoas conseguiam conviver de uma forma mais compassiva, mais harmônica com a dor. Então, não é que mindfulness cura a dor crônica, mas ajuda as pessoas a compreenderem melhor essa dor. Quando ela está mais acentuada, quando ela está mais leve, o que que eu faço que melhora, o que não faço que não melhora, e assim por diante. Então, a dança ficou mais sincronizada dentro dos estudos que John Kabat-Zinn fez. E desde que ele fez esse estudo, muita gente vem pesquisando mindfulness. Psicologia, ela usa as técnicas de mindfulness para poder auxiliar nos tratamentos? Eu não sei se a colocação seria essa, auxiliar. Sim, mindfulness pode auxiliar em diversos setores da saúde, não só dentro da psicologia, mas na medicina, fisioterapia e assim por diante. Inclusive, quando eu fui atrás de mindfulness, né, dessa minha especialização, eu fui com o intuito de entregar para os meus pacientes uma ferramenta que extrapolasse, que fosse além daquele setting terapêutico, o momento da consulta, né. Era levar para casa uma ferramenta que ele poderia usar sozinho. E, paralelo a isso, também uma ferramenta para o terapeuta,
para garantir a qualidade dele durante o processo terapêutico. Então isso me ajuda muito e eu sempre indico para os meus colegas de trabalho. Muito interessante. Marta, quais são os benefícios na prática para quem pratica mindfulness, tanto para a área pessoal como profissional? São inúmeros, Jurani, inúmeros mesmo. Hoje tem vários estudos científicos que mostram os benefícios de mindfulness para a redução de ansiedade, depressão, estresse, porque os níveis de cortisol, por exemplo, considerando o estresse, ele acaba diminuindo. Mindfulness, ou pelo menos a prática da meditação, é o exercício do nosso cérebro. Assim como a gente vai desenvolver o músculo na academia, é possível desenvolver o volume de massa cinzenta no nosso cérebro. Então, várias coisas começam a se ah, sincronizar. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir sobre procrastinação. E apesar da procrastinação ser um sintoma e não uma causa, a procrastinação nada mais é do que aquele ato de impulso. Eu empurro com a barriga aquilo que eu poderia fazer Uhum, agora, por exemplo. uhum. A prática de mindfulness nos ajuda a agir mais e reagir menos. O que eu quero dizer, esse impulso de fazer no aleatório acaba sendo diminuído, além da ruminação. O único ponto que a gente precisa considerar aqui, Jurani, é, assim como a atividade física, não é só conhecer e saber dos benefícios que eu tenho esses benefícios. Eu preciso praticar. Se a gente não levantar mais cedo ou esticar um pouquinho o horário de dormir ou ao longo do dia encaixar atividade física, eu não tenho os benefícios. A mesma lógica se aplica a mindfulness. Tem que praticar para ter esses benefícios. Eu vi uma palestra, uma época dessa, do Dr. Miguel Nicoleles, que é um dos neurocientistas mais respeitados do planeta. Uhum, E ele falou que as pessoas, independente da idade, elas continuam aprendendo, às vezes numa velocidade diferente. Agora há pouco você falou de, vou botar entre aspas, criar mais ou aumentar a massa cinzenta. Podemos dizer que com a prática do mindfulness, a pessoa tende a aumentar essa massa cinzenta, e o que isso quer dizer, Marta? rejuvenesce o cérebro, Ah, faz com interessante. que ele crie um músculo mais seguro, mais rígido, assim como os velhinhos, eu estou chamando assim porque eu tomei a liberdade, tá, precisam fazer atividade física para reforçar essa musculatura, não ter quedas aleatórias ou ter uma resistência à saúde maior, quando a gente pensa em mindfulness, não é muito diferente. Então, nós estamos falando em plasticidade. Quanto mais você pratica, mais ele se torna possível praticar. É mais ou menos isso? Exato, é acumulativo. E aí nada me tira da ideia de comparar com a atividade física. Você pode fazer atividade física a vida inteira. Se em algum momento você parar, os músculos começam a regredir. E a mesma coisa acontece com o mindfulness. Quanto mais eu pratico, mais resistente eu fico. Se eu parei de praticar, né, vai ficando mais frouxo esse músculo, vamos se dizer. Nós estamos batendo um papo muito bacana com a psicóloga, especialista em mindfulness, Marta Oliveira Bucorni. Ela já realizou palestras para grandes empresas de nível nacional e internacional. Marta Oliveira Bucorni é especialista em mindfulness e é um assunto muito interessante que às vezes as pessoas já ouviram falar e não conhecem a fundo. E nós estamos tentando trazer aqui para o telespectador da TV Diário com a linguagem bem simples, para que você possa entender mais sobre essa ciência milenar, tá certo? E o quão ela é importante para o nosso desenvolvimento e também para o nosso equilíbrio, né, Marta? O mindfulness traz mais equilíbrio para as pessoas. Uhum. Traz mais consciência e, por consequência, equilíbrio também. Tem um ditado bem antigo que diz: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Já ouviu essa, Jurani? Sim, sim, sim. Se eu não estou no meu momento, se eu não estou no meu corpo presente, eu estou no automático. E para quem está no automático, qualquer caminho vai servir. Não sei se já aconteceu com você que está nos assistindo, né, de começar o dia, e no final do dia, para, nossa, o que eu fiz hoje? Eu não faço, porque o dia simplesmente passou. Quantas pessoas à nossa volta comentam: "Nossa, o ano de 2023 já está acabando, e o que aconteceu?". Eu é que te pergunto, né, o que que aconteceu? O que que você fez desse ano? Porque normalmente a nossa mente está ou no passado ou no futuro.
e não necessariamente no presente. E a gente se esquece que o passado passou e que o futuro é um amontoado de pequenas ações, e essas pequenas ações eu começo agora, hoje. Não é fácil, né, você conseguir separar o passado do presente e do futuro e viver o presente, né, Marta? Não, não é fácil e nem precisa ser. É que muitas vezes a gente se agarra a uma única possibilidade e não vive o presente. O nosso passado faz parte da nossa bagagem, então ele é fundamental para a gente diminuir a probabilidade de erro, diminuir a probabilidade de entrar em riscos. Então, assim, o passado ele é fundamental para a nossa vida, mas tem gente que não sai dele, e é aí que mora o problema. Ó, nós vamos para um pequeno intervalo. Na volta, Marta, você falou agora há pouco sobre tomar consciência. E eu queria discutir, bater um papo com você sobre essa tomada de consciência. Então, nós vamos para um pequeno intervalo no programa Mercado e Desenvolvimento e daqui a pouco nós voltamos conversando com a Marta Oliveira Bucorni, que ela vai falar o que é esse tomar consciência. A gente volta já.